Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Franciele Alberto, como vocês já sabem, e hoje eu vou falar um pouquinho do que aconteceu na primeira rodada da NWSL, tá bom? Mas antes da gente começar, se inscreva aqui no canal, tem a opção de virar membro. Meu Pix também tá na tela, quem quiser dar uma força, não para mim, mas para continuar com a qualidade do canal. Superchat também está ativado, é o valeu, quem quiser contribuir com R$ 1, R$ 2, enfim, quem não quiser também, vida que segue, tá bom? Vocês também podem me seguir nas redes sociais, tanto lá no Instagram como no Twitter, no X, no X, como vocês queiram chamar, que vira e mexe eu solto alguns conteúdos também, obviamente, aqui no canal, que sempre tem muita coisa. Eu sei que tenho aparecido bastante aqui, porque essa tabela de jogos realmente está bastante puxado, então estou optando por fazer sempre após as rodadas, pelo menos desse início, tá bom? Por favor, não enjoem de mim, tá? Bora lá. Então vai ficar aí na tela e como eu falei, antes, por favor, se inscrevam no canal, tá? Até esse mês aí eu quero chegar a 2.000 inscritos, a gente chegou a 1.600 e alguma coisa, o canal tá crescendo, tá super legal. Como eu falei, vou falar um pouco sobre como foi a primeira rodada da NWSL. Não consegui fazer live pela correria do brasileiro, mas eu vi os jogos e acho que é importante vocês ficarem por dentro de como foram, um resuminho, também aí como que foi para vocês, quem não conseguiu assistir, quem não conseguiu acompanhar, saber o que está acontecendo, tá bom? Vou passar aqui pelos resultados. Primeiro, peguei aí essa fotinho da NWSL Brasil lá no Instagram, tá bom? A gente teve a primeira rodada, Kansas venceu o Portland por 5-4, um jogaço para abrir a temporada. Louisville 2-2, né? Louisville e Orlando. Depois a gente teve North Carolina e Houston, né? Foi o maior placar aí dessa primeira rodada, 5-1. Depois a gente teve Utah versus Chicago. Chicago venceu fora de casa num jogo extremamente complicado, venceu por 2-0. Aí depois a gente teve Angel City e Bay FC também, a primeira vitória do Bayern. A gente vai resumir um pouquinho como foi esse jogo, por 1-0, e para fechar aí também teve Seattle Dragon 1-0 com o Washington Spirit, tá bom? Esses foram os jogos da rodada. Tá faltando um confronto, e o Gotham e o San Diego não jogaram? Não, porque eles fizeram sexta-feira a final da Challenge Cup, tá bom? Então, inclusive, a gente vai falar também quem foi o campeão, mas mais por final. Bom, então vamos lá. Dá uma passadinha aqui em algumas coisas que eu achei legal, tá? Nesse jogo aí de Kansas City e Portland foi um jogo muito louco, uma chuva de gols. A gente teve alguns quesitos bem legais de comentar. Esse foi o jogo que abriu a temporada regular, esse foi o jogo que inaugurou o estádio do Kansas, que eu já falei aqui na live com a minha amiga Nath, a gente deu todos os detalhes também. Uh, Teve quebra de recorde, foi o primeiro jogo, mas deu sold out, então venceu, esgotou todos os ingressos, a capacidade do estádio era para 11.500 pessoas e vendeu tudo e lotou. Tá, então a gente teve também nesse jogo a estreia da Zanerato, inclusive com um gol. A gente teve pelo Portland o retorno da Beck também, que voltou aí depois de um tempo de lesão, inclusive ela fez gol, entrou no jogo, entrou super bem, aqui como eu vinha falando, então o Kansas já fez história, além de ter estreado o estádio aí próprio para o futebol feminino, já deu venda aí total da capacidade.
Aqui a Bia, né, como eu falo, a Bia fez um dos gols, uma partida muito boa da Bia. A Bia jogou só 45 minutos, só o primeiro tempo, mas o que ela jogou foi bem produtivo. Ela jogando como atacante, né, mais perto ali do gol. O gol dela foi um bonito gol, com uma corrida super inteligente na diagonal, abrindo espaço em velocidade, domínio e finalização muito boa. Então, a Bia estreou com o pé esquerdo, né, mas vamos dizer aí direito, o gol dela foi com a esquerda, mas foi uma partida boa. Atenção, né, para a Debinha, que sentiu a posterior no primeiro tempo ainda, e teve que ser substituída. Eu coloquei aqui também, antes, né, de falar dele, mas foi uma estreia perfeita para a equipe do Kansas, né, seu estádio próprio, torcida, vitória num jogo de maluquice. É, a Sophie Smith também fez 2 gols pelo Portland, destaque também, foi muito bem, um jogaço, tá? Que deixa como que vai ser essa temporada. Muito louca, tá? Então as equipes acabaram oscilando em alguns momentos, o primeiro tempo o Portland não foi muito bem, e o Kansas acabou aproveitando disso e quase inclusive que empata no final. Coloquei esse cara aqui porque ele é um dos responsáveis, ele com a esposa dele, né, é um dos responsáveis pelo investimento do KC, né, do Kansas, é o Patrick Mahomes, ele é o melhor jogador de futebol americano aqui nos Estados Unidos e ele patrocina e ele banca o time do Kansas, tá bom? Então foi um bom jogo de abertura que dá muita expectativa aí para o que vai ser a temporada, tanto do Kansas como também do Portland, tá? E depois a gente teve esse jogo de alguns, era para ser um encontro de brasileiras, mas a Ari Borges não estava disponível para o jogo, ela que sofreu uma lesão aí na seleção brasileira, mas foi um jogo que começou a todo vapor. Louisville abriu 2-0 de vantagem, teve Marta, teve Adriana, teve Luana, teve Angelina, Angelina jogando um pouco mais aberto, a ausência da Rafa, que vai ficar um tempo também afastada, a Adri, que jogou não como uma ponta, como vinha jogando ano passado, jogou mais como uma atacante perto do gol, e a Marta também fazendo mais uma meia, né? Um resultado muito bom por Orlando, devido às circunstâncias, que teve a sua zagueira também expulsa no segundo tempo e estava perdendo por 2-0 e conseguiu alcançar o empate. Destaque aí para a jogadora do Louisville, a Elisha Barr, não sei falar muito bem o nome dela, que fez o gol, jovem, estreou, falei dela aqui inclusive na live com a Nath, é um dos destaques também, começou muito bem. O Louisville sempre com os mesmos problemas ali, defensivo, né? Começa muito bem, abre o placar, abre uma boa vantagem, mas sempre deixa fugir um pouco o resultado e acabou empatando melhor para o Orlando, que estava jogando fora de casa. No outro jogo, a gente teve também o North Carolina contra Houston Dash, né? Nesse jogo aí, o primeiro tempo foi um primeiro tempo equilibrado, onde nenhuma das duas equipes teve muitas chances de gol. A gente teve alguns lances que foram cruciais, né? No primeiro tempo, o North Carolina fez um gol de pênalti, inclusive a Andressa Alves, né, minha esposa, acabou cometendo um pênalti, foi ali para tentar salvar, deu o carrinho, mas foi teve uma infelicidade que a mão estava um pouco levantada e acabou o VAR dando o pênalti, né? Porque a árbitra e a bandeirinha não deram, mas o VAR interferiu e deu o pênalti, e elas acabaram abrindo o placar. E também teve um lance no primeiro tempo mesmo que poderia ter mudado a história do jogo, uma falta da Sullivan na Andressa, e o VAR chamou porque entendeu que era para vermelho, mas a árbitra ficou lá enrolando no VAR e voltou somente com um cartão amarelo. Ali poderia dar uma outra cara para o jogo, mas infelizmente não foi, e no segundo tempo o negócio meio que desandou ali para a equipe do Houston, principalmente na questão defensiva. Elas defenderam muito mal nesse jogo, estava uma avenida pelos lados de um North Carolina que joga muito bem em casa, é sempre muito intenso, aproveitou bastante as oportunidades. Eu destaquei aqui a Manaka
Tubo, ela que é japonesa, entrou no segundo tempo, começou no banco, mas realmente essas japinhas aí da equipe do North Carolina dá muito, muito trabalho, tá? Então, uma equipe North Carolina para a gente ficar de olho. Eu gosto muito, é uma das principais equipes, na minha opinião. Vamos ver como que vai ser no decorrer da competição. Teve um público aí de um pouco mais de 5.878 pessoas, um público bom pela capacidade do estádio, tá bom? Depois, no outro dia, a gente teve Seattle Reagan contra o Washington Spirit. Foi um gol mais rápido já da primeira rodada. Teve o pênalti no primeiro lance de jogo, em cima da Uitema, numa boa chegada pelo lado. E a Bethany acabou convertendo esse pênalti já logo no comecinho do jogo. Achei que o Seattle começou muito bem, que ia até ampliar esse placar, porque o Washington estava um pouco perdido, muitas jogadoras novas e a Rodman também não estava disponível nesse jogo, mas aos poucos o Washington foi melhorando na partida, equilibrando no segundo tempo, chegou inclusive a empatar, mas a Quilligan estava impedida e ficou por isso mesmo, tá bom? O Seattle conseguiu uma vitória em casa, começando bem, mas começou muito forte e depois caiu um pouco e o Washington melhorou na partida depois de ter levado um sufoco ali no primeiro tempo, merecendo inclusive o empate, estava amadurecendo o gol do Washington, mas elas não conseguiram acertar a pontaria e perdeu o jogo por 1-0, tá? No outro jogo, a gente teve a estreia do Utah, né, voltando aí, estreando na NWSL, retornando em casa, contra o Chicago que ano passado sofreu bastante na temporada, mas começou muito bem, pelo menos nesse jogo, um jogo extremamente complicado, não sei se esse foi o resultado mais justo, mas foi um jogaço, assim, as 2 equipes tiveram chances de gol claras, mas o Utah podia, coitadas, podia ficar lá o dia todo que não ia conseguir fazer o gol, né? E eu sempre fico muito triste quando a equipe da casa perde da maneira que foi, ainda mais o Utah voltando, como voltou, estreando na NWSL, e o time da Júlia Bianchi, que fez um bom jogo, tá? Fez um bom jogo, bem consistente ali no meio de campo, bem participativa, marcando, saindo com uma saída de bola qualificada. Foi um jogo muito bom. Um jogo que foi marcado. Ops! Um jogo que foi marcado aí pelo retorno da Pug, né? A Pug Swabs, que é uma das Mallory, né? Mallory, não sei a pronúncia direito, mas que é um jovem talento dos Estados Unidos e ela ficou aí, ó, 343 dias, 3 cirurgias e ainda teve infecção, teve muitas coisas e ela acabou retornando e jogando muito bem, então vai ser um ótimo reforço aí para o Chicago para essa temporada e também para os Estados Unidos, ela que vinha sendo antes convocada, mas teve que interromper por sua grave lesão e uma aí atrás da outra. Então, um destaque para ela também, que retornou e jogando muito bem. E também teve lotação máxima nesse jogo, no estádio aí do UTAF, 20.370 pessoas. O destaque também desse jogo é para a Alyssa Nair, é a goleira do Chicago. Se o Utah não fez o gol, muito é por causa da performance da goleira, que está vivendo um ótimo momento desde lá da Copa Ouro, jogando pelos Estados Unidos, pegando pênalti, fazendo gol de pênalti, fazendo defesas complicadíssimas, e isso aconteceu também nesse jogo, e eu não podia esquecer de falar, porque ela foi um dos destaques, se não o destaque da partida, mas o Utah fez um bom jogo, apesar de ter perdido por 2-0, e deixou uma boa impressão aí do que pode vir na temporada. Tem jovens talentos, bons nomes, como a Centinor, que é boa também, e que vai dar um salto de qualidade para a equipe do Utah, tá bom? E aí depois a gente teve mais 2 jogos para poder fechar, a gente teve Angel e Bahia FC, o jogo foi marcado também pelo primeiro jogo na história do Bahia, primeira vitória na história, e a Ushuala foi e que escreveu o seu nome sendo a responsável
pelo primeiro gol do clube na NWSL, tá bom? O Shoala foi muito oportunista, o Angel errou na saída de bola e aí a Ushuaia aproveitou, finalizando muito bem. Depois, se vocês quiserem ver os melhores momentos, sempre tá tudo no site, tá? No site que eu sempre deixo o link aí para vocês, que vocês podem assistir de graça, fica os melhores momentos no Instagram da NWCL, no Twitter, enfim, quem quiser acompanhar os gols aqui, eu não posso colocar aqui. Mas foi um jogo que eu gostei, gostei do Angel, quase o mesmo time do ano passado, sempre muito intensa, sempre com muita velocidade, agressividade, principalmente pelos lados, mas o Angel, cara, podia ficar o dia todo hoje, que não ia conseguir fazer gol, a bola realmente não entrava, e o Bahia FC salvou algumas bolas, começou bem, marcando bem e aproveitando a sua oportunidade. O Bahia teve algumas boas oportunidades também, mas o jogo terminou 1-0, começando com o pé direito aí, uma estreia mais do que perfeita. O Shoala, que foi contratado aí também para ser um nome da equipe, um dos nomes da equipe, né? Que a gente não teve também ainda a estreia da Kunkadash, então é uma ótima estreia da Ushuaia, que eu acho que ela vai fazer muito gol aqui nessa liga, tá? Também teve ocupação total de público, que tinha capacidade para 22 mil pessoas, e teve 22 mil pessoas no estádio do Angel. Então foi um jogaço, uma pena que o Angel estreou perdendo. E aí, para a gente finalizar, na sexta-feira a gente teve a final da Challenge Cup entre Gotha e San Diego, né? O Gotha, que é o campeão da temporada, desculpa, o Gotha, que é campeão dos playoffs, e o San Diego, que era campeão do Shield, né, da temporada regular, lá como se fossem os pontos corridos, terminou em primeiro, foi campeão, e depois as 6 equipes foi para o mata-mata, lá para os playoffs, e o Volta, que foi o campeão. A gente teve a final num jogo super equilibrado, onde as goleiras foram destaques também do jogo, onde o Gotham perdeu bastante oportunidades. Bruninha quase fez 2 gols, mas ficou no quase mesmo. A Esther também finalizando, mas perdendo boas oportunidades, e a Morga, que começou no banco, depois entrou e decidiu, fez o gol ali no finalzinho do jogo, numa batida de escanteio, ela não precisou nem pular, foi e deu de cabeça para dar o título para San Diego na casa do Gotha, né? Então a gente teve aí um bom espetáculo e a temporada começou já muito boa para a equipe do San Diego. Capacidade aí também para capacidade não, teve um público muito bom também na arena, 14.241 pessoas, esse foi o segundo maior público na Arena Red Bull, que é a casa do Gotham, então foi um bom espetáculo para quem foi, mesmo o Gotham perdendo a partida, tá bom? E aí a gente tem, né, claro, a tabela, mas teve só a primeira rodada ainda, o North Carolina na liderança pelo saldo de gols, né, o Houston em último, porque levou muitos gols também, mas um campeonato que promete muita coisa, tá? E aí, tá aí os próximos jogos para vocês e aonde vocês podem assistir, tá? Sexta-feira já tem rodada de novo, sexta, sábado e domingo. Então a gente tá aí, eu coloquei os jogos, os horários todos aí já do Brasil, e aonde você pode assistir. Sexta-feira, Orlando e Angel City, né? Você pode assistir no YouTube da Gold. Também no dia 22 tem Utah e North Carolina, naquele site que eu deixo o link aí, onde você só precisa fazer o seu login, ou só precisa se registrar, fazer o login, que estará disponível para você o jogo. Aí depois tem Chicago e Seattle Dragon, Washington Spirit e Bay, Houston Dash e Louisville, a área ainda se recuperando de lesão, San Diego e Kansas. Acho que a Debinha talvez não esteja disponível para esse jogo, lembrando que a Lauren nem foi relacionada também para o primeiro jogo. E para fechar a rodada, Portland e Gotham, e esse jogo você pode acompanhar na ESPN, acho que talvez seja na ESPN 2, não tenho certeza, tá bom? Mas eu deixo tudo aí depois na descrição para vocês. Ufa!
Acho que foi isso, né, esse foi o resuminho aí. Ah, também a gente teve boas estreias, tá, a Gi do Seattle, que como ela joga, hein, que qualidade ela tem, gostei muito e, cara, esse campeonato vai ser muito equilibrado, esse campeonato vai ser muito, muito louco, então se vocês quiserem acompanhar, tá aí, e sempre após as rodadas eu volto aqui para poder fazer um resumo do que aconteceu para você aí que não conseguiu assistir, tá bom? Cara, é isso, se inscrevam no canal, tá bom? Deixa o seu like aqui que é muito importante, deixa o seu comentário se você viu o jogo, se você não viu, de quem que você gostou, de quem que você não gostou, para mim tá lendo aqui e trazendo mais coisas para vocês, tá bom? É isso, tenha um ótimo dia, ótima noite, independente da hora que você tá vendo, e até a próxima.